Tem que ter uma dose meia de paciência, já tá gravando. Ai, Clinton, menino. Desse tamanho, eu falei, é um leão. Aí todo mundo começou a rir. E Vitória tá conversando aí com o microfone ligado. Vitória, seu microfone tá ligado. Vitória se acusa. Teu microfone tá ligado, minha sambuda. Deixa eu botar aqui. Imagina se eu estivesse no banheiro cagando. Você escutando as coisas, que merda. Pois é, né? Eu digo uma coisa, eu ia ficar gravado. Eu ia colocar no YouTube, todo mundo ia ter acesso. Ó, coisa. Ó, Vitória, A o sorte- vacilo aí. A sorte é que poucas pessoas assistem, né? Mas eu ia mandar logo para Felipe Neto. Aí você Ele ia vai ficar virar famoso, memes, viu, Vitória? Vai virar memes. Aí Tudo, Vitória. eu tenho uma página de meme mesmo. Ó, tu já vai postar lá já. Rido dos memes. É porque se liga, a gente falou da economia solidária como alternativa ao desemprego, não foi? Na aula passada, lembra? Essa aula seria empreendimento solidário da região de Guarabira, que é o projeto de extensão de Rômulo, né? É o projeto de extensão dele, mas como é o projeto de extensão dele, como para conhecer mais ou menos, tinha que estar aí a gente está fazendo essa aula do revisão dos das duas últimas atividades. Né? Aí a gente se despede do ano. Priscila não está aqui, né? Que ela pede sempre para botar lá no Classroom, mas ela não está aqui, mas já está sendo gravada. Eu estou aqui com... Vocês tiveram dificuldade nas questões? Acho que não, né? Dei só uma olhada hoje, mas nem terminei ainda. Sim. Agora eu fiquei em dúvida na última. Vai ter que ler aquele livro todinho. Não, Ramon. Se ligue. Eu vou mostrar aqui. Espera aí, rapidinho. Eu acho que eu só falta só aquela atividade que o senhor postou agora. Para responder aquela última atividade, que é a discursiva, vocês só precisam ler da página 31, Dimensões da Crise Estrutural do Capital, até a página 47. O capítulo Dimensões da Crise Estrutural do Capital, capítulo 2, que é pequenininho, o capítulo 3, as respostas do capital à sua crise estrutural. 16 páginas só. Vocês conseguem ler, né, gente? Não é a leitura difícil, eu vou falar isso agora da aula. Vocês conseguem ler, respondam a questão, pelo amor de Deus, com o mínimo de parágrafos, né? Não vai responder com um parágrafo só essa questão, né? Por favor, né, gente? Vocês são pessoas inteligentes. Boa noite, Will. Então, a gente estava falando, né? Aquela primeira atividade foi sobre os três clássicos, mas essas duas atividades foi relacionada à discussão sobre o Taylorismo Fordismo, na é verdade, e o Taylorismo Fordismo, o Toyotismo e a globalização, na é verdade. O último é sobre a atividade objetiva das questões sobre globalização, e a última é sobre a crise do terrorismo fordismo, que deu origem, que foi suplantada pelo toyotismo. O período da globalização, provavelmente dito, gente, ele quase coincide não, ele coincide com o advento do toyotismo, né? Cronologicamente, ele tem essa coincidência, né? Porque o toyotismo, justamente, tem todas aquelas características
que são quase que as características da própria globalização. Então, se vocês pegassem aquela... Eu estou aqui com as questões objetivas, né? Da segunda, né? Se vocês lembrarem, né, gente, que o Taylorismo, o Fordismo, foi uma forma de organização do capitalismo que se pautava, né, numa extrema racionalidade, numa fragmentação, num tipo de especialização do trabalho, o trabalho que era trabalho quase que de só apertar parafusos, trabalho só de resolver questões mesmo bem específicas, né? Então, o operário ficava naquela repetição de sua atividade a vida toda, né? Existia no Taylorismo Fordismo uma separação radical entre o polo do planejamento, que era justamente a administração científica de Taylor, né? Por isso que o nome é Taylorismo Fordismo, que foi o advento, né, que foi consequência da teorização de Taylor e que foi aplicada na prática, principalmente no começo na fábrica da Ford, né, com Henry Ford, por isso esse nome. Então, havia uma separação muito grande entre o planejamento e a execução, né? Você tinha aquela esfera do planejamento que não se misturava com os trabalhadores apenas executavam aquilo que era planejado pela gerência. Racionalização exacerbada, especialização. Então, essas são algumas características da própria organização do trabalho, né? Do chão da fábrica, que a gente diz, a organização, como a indústria se organizava naquele período. Basicamente, era nesse sentido, né? Eram essas características. Agora, o Taylorismo e o Fordismo, como a lógica do capital não são só as atividades econômicas, né? Mas ele precisa de um Estado que garanta o processo de produção e reprodução do capital, ele precisa de um arcabouço teórico que justifique essas relações econômicas tal como elas são. O Estado, vocês lembram que o Estado era quem souber ganha meu ponto. Qual era o nome do tipo de organização do Estado do período terrorista fordista? Eu já falei muito nas aulas. Como era o nome desse Estado? Ganha meu ponto. Quem se lembra? Não, Valdemar. Não. Bora, Valdemar. Bora, gente. Bora, Vitória. Bora, Cleiton. André Hélio. Bora, Renala. Renala está aí, não, né? Renala está aí. Qual é o tipo de Estado? Qual é a organização do Estado? Qual é a estrutura de Estado? Que era conhecido como o quê? Gente. Deu branco aqui, professor. Pesquisa, né? Vocês não anotaram, não? É fácil. Tem lá no livro. Vocês vão perder meu ponto? Ninguém está precisando de pontuação, não? Não vai responder. Né? Estado de bem-estar social, gente. Meu Deus, logo na hora que eu ia falar. Não diga! Eu tava pesquisando. O estado de bem-estar social. O que é o estado de bem-estar social? Vocês têm que gravar isso. É um estado regulador. Regulador em que sentido? Ele investir em determinados segmentos da economia, principalmente os gastos sociais. Ele garantia uma renda mínima para aqueles trabalhadores daqueles países em que se desenvolveu o estado de bem-estar social, logicamente, né? Garantia previdência, garantia uma relação de trabalho mais ou menos estável, né? Uma relação de trabalho pautada pela estabilidade, e do ponto de vista da teoria econômica que fundamentava, que justificava o Taylorismo, Fordismo e o estado de bem-estar social, era o Jaqueline. Boa noite, Jaqueline. Acho que a Jaqueline falei o nome errado. Falei esse nome errado. Que era o... Eu não vou nem perguntar para quem vai ganhar meu ponto, que vocês não responderam do Estado, mas como Jaqueline chegou, eu vou perguntar para ver se vocês se lembram. Era
A organização da produção era terrorista fordista, que tinha o estado de bem-estar social como forma de organização do Estado para a produção e reprodução do capital, e tinha uma determinada escola de pensamento econômico que justificava essa estrutura social que se desenvolveu naquele período histórico. Que tipo de teorização econômica era essa que legitimava esse período histórico conhecido como terrorismo fordismo do estado de bem-estar social? Quem souber ganha meu ponto. Capitalismo? Capitalismo é tudo que a gente vive, não é, Vitória? Bora. É um tipo de pensamento econômico, de escola econômica, de um economista inglês. Gente, Professor, tem como repetir a pergunta? a gente estava discutindo, falando que naquele período conhecido como terrorismo fordismo, ele deu origem, se desenvolveu naquele período, né, um estado de tipo de bem-estar social. Você lembra, né, Jaqueline? Um estado de bem-estar social, um estado regulador, né, que garantia um rendimento mínimo para os trabalhadores, uma previdência privada, um trabalho estável. Ou seja, era um estado, em termos gerais, regulador das atividades econômicas. E existia um tipo de pensamento econômico, de teoria econômica, que fundamentava, que justificava e que explicava o porquê o Estado deveria ser dessa forma e as atividades econômicas deveriam ser dessa forma, etc., etc., para o bom funcionamento do capitalismo. Esse tipo de pensamento econômico ficou conhecido, é conhecido como Taylorismo. Tem o Fordismo. Intervenção do Estado. Não, é o nome de um economista. É um substituto. Não, é economista. Não, gente. Espera aí, gente. É o nome de um famoso economista inglês. Henry Ford? Não, Henry Ford era o capitalista. Não, isso aí é empresário. Quem? Karl Marx? Não. Ele é economista. Vamos ver se vocês lembram aí. Então, você não está assistindo a aula gravada, não. Você não assiste a aula, senão você saberia responder. John Maynard Keynes. Pessoa, mas é isso. Eu gosto de Clinton. A escola Clinton é o que é conhecido como keynesianismo. Mas sua resposta está considerada como certa. Viu? Sua resposta eu estou considerada como certa. Então, é o keynesianismo. Ganhaste meio ponto, Clinton. É o quê? Ganhaste meio ponto. Ai, meu Deus. Se eu contar a minha história, até o burro chora. Então, o keynesianismo era essa tradição de pensamento que surgiu e que se desenvolveu, principalmente, eu acho que posteriormente à Segunda Guerra Mundial. Ele teoriza primeiro, mas ele ganha vulto, ele ganha centralidade na discussão econômica após a Segunda Guerra, justamente porque você estava no período de completa destruição econômica, social, política, de tudo. Então, você tinha... E uma das causas da própria Segunda Guerra Mundial foi justamente a crise de 1929, né? Então, a crise de 1929 foi uma crise ocasionada pela lógica totalmente liberal, né, do livre mercado. Então, você tem essa crise, aí você tem uma tentativa, já teorizações acho que Keynes já escreve naquele período histórico sobre a importância de se ter um Estado que ele seja um Estado regulador da atividade econômica, justamente para que o Estado possa gerir o modo de produção capitalista, para que dessa gerência do Estado não ecloda graves crises econômicas como a de 29, né? Então é isso. Quando eu estou ganhando meu ponto, é o quê? Terrorismo, Fordismo é a organização da produção, né? O Estado era o Estado de bem-estar social, que é um Estado regulatório. Então, regulavam as relações de trabalho, tinha legislações trabalhistas muito bem definidas,
Pode cobrar, Clito. Tinha relações de trabalho muito bem definidas, né? Não havia possibilidade naquela época, mas também por conta que não existia a tecnologia que temos hoje em dia de uma circulação muito intensa e muito rápida do mercado de capitais, de investimentos, né? Então, o estado de bem-estar social era marcadamente regulador da atividade econômica. Percebem isso tão gravemente? Oi. Eu tenho uma pergunta. Diga. A minha pergunta tem a ver com a atividade que o senhor passou. É o Pode seguinte, fazer. por que que eu tenho que responder lá? Porque o senhor colocou que a gente analise aquele livro, né, que o senhor colocou lá, sobre taylorismo, fordismo, taylorismo, para responder. Sei. Eu não poderia responder baseada nos meus conhecimentos das aulas de administração, não? Seria complicado, Jaqueline, porque a aula de administração tem uma outra lógica da aula de sociologia. Nós estamos na aula de sociologia, né? Então, baseada em sociólogos, né? Então, a questão da administração, você pode ter um nível de entendimento, de uma lógica de resposta sobre esses problemas que nós estudamos de uma outra forma, né? Se eu tivesse pedido sem citar determinado autor, eu poderia até considerar, né? Mas pense, você responde a uma questão de administração baseada no pensamento sociológico? Não, professor, é porque assim, Entendeu? eu sei o sentido lá das duas coisas. Mas eu estou falando assim, que eu não podia fazer essa minha análise. Você pode fazer. Com que está relacionado à administração. E eu fazer a minha análise das duas coisas. Deve fazer. Só que, como você falou, entendeu? A análise do livro não é do livro. É como eu falei, perguntaram isso antes de você chegar. É o capítulo 2 e capítulo 3 somente, que você tem condições perfeitamente de responder. Tá ok? Você pode fazer. Você pode dar sua opinião. Você pode dar sua opinião dentro do seu arcabouço de conhecimento. Mas eu quero que você responda com base na minha pergunta e com base no seu autor. Aí você responde com base no autor que eu estou pondo como exigência para você responder essa questão. Agora, se você tecer essa resposta com base na pergunta que eu fiz, com base na análise do autor, e botar o ponto, e depois desse ponto, quiser fazer uma crítica com base no seu conhecimento, você faz. Mas o que eu não vou aceitar é que você responda a pergunta toda com base na lógica, por exemplo, do que você fala da administração. Aí não tem como eu aceitar. Mas você pode fazer, responde. Eu perguntei sobre você citar duas características de explicar sobre esse processo de crise, não foi? Eu falei desse processo de crise do taylorismo e fordismo em direção ao toyotismo. Você responde essa primeira parte e depois, se você quiser responder criticando, está aberto para o debate. Digo sempre, está aberto para o debate, mas é necessário que você responda a pergunta para citar duas características, duas causas, né? Caracterizando duas causas que ele enumera, que explica essa crise do taylorismo e fordismo, esse advento do toyotismo, tá? Você explique essas duas, uma dessas duas causas, ou as duas causas dentre as 7, acho que são 7 que ele enumera, e depois disso você está aberto à discussão. Se você criticar, critique. Mas você tem que responder com base nesse autor. Primeiro momento, se você quiser pegar esse primeiro momento para responder a minha questão, você responde. Se você quiser tecer comentários críticos, fique à vontade. Eu não vou tirar ponto por causa disso. Eu posso não concordar com o que você vai escrever. Entendeu? Mas eu não vou tirar ponto nenhum. Se não tenha medo nenhum que eu não concordar com você, não vou tirar ponto. Não vai tirar ponto nenhum. O que você vai ganhar ou perder ponto é dependendo
se você vai responder ou não a questão. Através, vai responder o enunciado. Agora, pode ter essa crítica. Fica à vontade. Sem problema nenhum. Do seu ponto de vista, daquilo que você acha que é correto, que você não concorda com essa leitura da realidade e tal, é sua liberdade, né? Está aberto ao debate também. Mas se você quisesse, você podia debater nas aulas também, já que pode, nas outras aulas que nós tivemos, você podia debater tranquilamente. Era um momento da aula, um momento de debate, né? Um momento de abertura. Eu posso não concordar com você, você pode não concordar comigo, mas a lógica da aula é essa, né? Aí, voltando à questão. Então, a organização terrorista fordista, né? Racionalização, especialização, separação entre a administração científica e a próprios trabalhadores, né? Você tinha o Estado do Bem-Estar Social, que era um Estado regulatório, regulava tudo, né? Atividade econômica, você tinha limites, põe limites à lógica do capital. E a escola keynesiana de pensamento, né? Aí você tem esse advento, o que ficou conhecido como 30 anos gloriosos do capital, né? Que vai até o início da década de 1970, né? A gente explicou isso. Aí ele entra em crise. Então, são vários fatores de crise, né? Você vê o endividamento do Estado, essa própria crise advinda dos próprios trabalhadores que estavam descontentes com essa atividade meramente repetitiva, né? Houve muitas rebeliões com relação a isso, a atividade era muito repetitiva, então eles queriam que o trabalho fosse um lugar de realização pessoal, né? De realização do próprio indivíduo, né? Houve também um processo de aumento do salário, né? A massa salarial aumenta em relação à lucratividade dos próprios capitalistas, né? Há um desenvolvimento muito grande da esfera financeira, né? A esfera financeira ela vai se deslocando da esfera produtiva, né? Hoje em dia, o montante que o sistema financeiro mundial movimenta por ano é 3 vezes maior do que a produção da riqueza da esfera produtiva, né? Se fala em mais de 50 trilhões de dólares da esfera produtiva que ele gera riqueza, né? E a esfera fictícia, a esfera do capital financeiro, o capital fictício, ele movimenta por ano, ou seja, 150, em torno de 150 trilhões de dólares, né? Esse movimento, ele começa muito forte, né? Agora, principalmente do ponto de vista se a gente pudesse falar, né, quais são as próprias razões, principais razões dessa crise do terrorismo e fordismo, ele vai se dar justamente pela confluência daquilo que a gente chama de lei tendencial da queda da taxa de juros, né, ou da queda da taxa de lucro do capital, né, que eu expliquei, né, que como os capitalistas tendem a investir em tecnologia justamente para aumentar a produtividade, para diminuir o custo de trabalho, ou seja, esses dois polos de aumento da lucratividade, diminuição do custo de trabalho, esse aumento do desenvolvimento da tecnologia faz com que expulse mão de obra necessariamente do chão da fábrica ou do serviço, etc. Vai ter um aumento no desemprego. Esse aumento no desemprego, ele tem duas consequências, ele funciona como um regulador do valor da força de trabalho, né? Porque se aumenta o número de desempregados, e você possibilita que o capitalista ele tenha uma maior possibilidade de determinar o valor da força de trabalho de uma forma mais dura, né? De uma forma mais dura, porque a gente vive num momento histórico que o desemprego ronda os 14 milhões. O desemprego que a gente considera, sem considerar subocupações, trabalho informal, as pessoas que não mais estão procurando trabalho, ou seja, o que se chama de desemprego oculto, né? São 14 milhões de pessoas. Com 14 milhões de pessoas desempregadas, você pode fazer com que o trabalhador aceite ter uma diminuição, por exemplo, do seu próprio salário.
Né? O cara vai falar, pô, você tem não sei quantos milhões de pessoas aí procurando de emprego, você quer aumento de salário, não vou dar aumento, não. Se você não quiser, paciência, você vai no RH e pede suas contas e vai embora. Né? Então, ele possibilita o quê? Que o capitalista expulse, diminua seu custo de produção com relação à força de trabalho e ele regule dentro daqueles trabalhadores que ainda continuam trabalhando, que eles possam achatar ainda mais o nível salarial deles. Só que o desenvolvimento da tecnologia ele aumenta a produtividade, né? Está aumentando a produtividade. Vão ser produzidas mais mercadorias no mesmo período de tempo, né? Aí causa o que nós chamamos, que nos vinculamos à teoria crítica, chamamos de desemprego estrutural. Aí eu expliquei, desemprego estrutural por quê? Se o desemprego era consequência de determinados momentos históricos do desenvolvimento do capital, em que havia crises econômicas, então dessas crises econômicas, lógico, havia muitas falências, muita queima de capital, então necessariamente o desemprego aumentava. Mas em tempos de desenvolvimento econômico, de expansão econômica, esse desemprego ele tendia a diminuir. Então o período do estado de bem-estar social, ele, naqueles países em que se desenvolveu o estado de bem-estar social, houve tempos de quase um pleno emprego. Na verdade, só que nesse outro momento histórico, o desemprego ele vai tornar-se estrutural. Em qual sentido? Independentemente de você ter um período de expansão econômica ou um período de crise econômica, o nível de desemprego vai ser alto do mesmo jeito. Porque a gente está num momento histórico em que a centralidade do desenvolvimento da tecnologia é muito grande. Então, esse desenvolvimento da tecnologia, ele expulsou milhares e milhões de trabalhadores ao redor do mundo. Se discute a organização de trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, outras entidades internacionais, se está discutindo agora o que fazer com essa nova etapa do desenvolvimento tecnológico, do 5G, do 6G e de outras novas tecnologias, que vão necessariamente fechar postos de trabalho. Não vai haver mais trabalho para um determinado contingente de pessoas. Calcula-se que entre 75 e 100 milhões de postos de trabalho serão fechados por causa desse novo tipo de tecnologia. Por isso que se discute, e isso é bom vocês pesquisarem, por isso que nos países centrais está sendo discutido no seio desses países e também na academia, no que tange a disciplina da ciência econômica, se discute a necessidade de uma implementação de uma renda básica universal. Por que uma renda básica universal? Porque esse contingente de pessoas não vão ter mais com o que ganhar seu pão. E isso é fruto do próprio desenvolvimento da tecnologia tecnológica. Isso é da própria lógica inerente ao capital. O capital é assim, né? Ele busca sempre o aumento da lucratividade e uma das vias mais importantes é o desenvolvimento da lucratividade. Só que esse desemprego estrutural ele vai tem algumas consequências negativas. Se você aumenta o desemprego, como capital, em sua totalidade, necessita de produção de mercadorias, e dessa produção de mercadoria, ele necessita que alguém compre essa mercadoria, ou seja, o trabalhador é tanto trabalhador quanto consumidor. Na verdade, nós somos trabalhadores, mas nós consumimos a mercadoria. Então, se aumenta o desemprego, com uma tendência geral, né? Com uma tendência geral, isso não quer dizer que determinadas empresas, em particular, vão ter um aumento da lucratividade, o que Marx estava falando, e Carl Antônio estão falando, não é isso. Enquanto o conjunto dos capitais globais de determinado país, de determinada região, ou do mundo todo, tendem a essa curva de lucratividade, ela tende a cair. Isso, nos Estados Unidos está ocorrendo isso, agora na União Europeia ocorre isso, no Japão ocorre isso. No Japão é algo paradigmático, porque o Japão, desde a década de 1990, passando de 1990, 2000, e agora 2010, agora 2020, o Japão
patina tentando recuperar seu nível de lucratividade. Então, há uma crise sistêmica no Japão, né? Por N motivos aqui que não vou entrar em discussão, né, que precisa de estudo mais detalhado, mas a economia japonesa que, pós-Segunda Guerra até 1980, teve um crescimento absurdo, chegando a rivalizar com os Estados Unidos enquanto polo mais importante do desenvolvimento do capitalismo. Hoje em dia ainda é um país rico, etc., ainda é um país de renda alta, mas a economia do Japão, ela patina, não consegue crescer. Ela cresce, ela tem períodos de recessão, ela tem período de estagnação, ela tem período de crescimento de 1%, 2%, que é um crescimento irrisório para padrões do próprio Japão até a década de 90. Né? Então, para o conjunto do capital global, esse movimento de desemprego estrutural é péssimo, porque ele baixa o nível de lucratividade. Por quê? Porque, tirando todas as contratendências que Marx está analisando lá, no seu livro O Nome do Capital, você contrai a massa de consumidores, você contraindo a massa de consumidores, a consequência é que vai ter menos pessoas consumindo. Então, você tem a possibilidade de grandes empresas conseguirem, através de monopólios ou oligopólios, dominar grandes setores da economia. Essas grandes empresas sentem menos essa queda da lucratividade, mas as outras empresas vão sentir sobremaneira. Vão sentir essa crise de forma absurda. Então, talvez essas duas causas sejam as causas principais de que o capital buscou a superação desse modelo de desenvolvimento baseado no taylorismo-fordismo, no estado do bem social e no keynesianismo. Aí, na década de 70, a ruptura. Você lembra que na década de 70 ocorrem várias crises, dentre elas o choque do petróleo. O acordo do Bretton Woods é fundado, né, que equiparava, que se baseava na relação dólar-ouro, né, o padrão ouro, né? Agora o dólar se torna conversível, a moeda internacional por excelência. Há essa crise, o capital tenta superar essa crise, né? Investe cada vez mais em tecnologia. Nesse investir cada vez mais em tecnologia, essas contratendências continuam a operar, mas você tem não só uma mudança na própria estrutura produtiva, ou seja, o toyotismo é o quê? Se baseia no enorme desenvolvimento tecnológico, né? O toyotismo também se caracteriza porque também aquele operário que lá no taylorismo era operário boi, né? Aquela relação de hierárquica profundamente verticalizada, em que colocava a administração científica num polo e o trabalhador apenas como executor, ela vai se esfacelar, ou seja, os trabalhadores vão ser chamados para dar voz, né? Para apoiar, para participar do processo produtivo, para dizer o que poderia ser melhorado naquele ambiente de trabalho, né? Então, o toyotismo, ele possibilita isso. Ele fala assim, olha, velho, realmente, o trabalho é um ambiente, o trabalho do taylorismo e fordismo é um ambiente muito hostil para o trabalhador, né? Porque o trabalhador não tem nenhum tipo de participação mais ativa no ambiente de produção, né? E isso causou muitas revoltas. Então, o toyotismo fala o seguinte, gente, então, tá certo, então vem cá participar. Vamos participar. Deem voz. O que é que vocês acham que é necessário para determinada empresa, nossa empresa melhorar? Será que isso é melhor para a gente? Será que aquele movimento é melhor para a gente? Será que isso vai melhor? Então, há um desenvolvimento do que se chama de sindicalismo, um tipo de sindicalismo em que estão agregados tanto os empresários quanto os trabalhadores. Há essa maior participação dos trabalhadores no próprio processo produtivo e é paradigmático o desenvolvimento daquelas esferas de controle de qualidade total, né? O controle de qualidade total é nada mais nada menos do que o acesso que os próprios capitalistas dão aos trabalhadores para participar do próprio processo de trabalho. Então, não há aquela separação entre quem está executando e quem está pensando no planejamento e quem está executando. Então, há essa diferença.
Não há mais a produção em massa, como é o terrorismo, Fordismo, a produção por demanda, os trabalhadores são polivalentes, etc. Há um desenvolvimento muito grande das empresas terceirizadas, né? Em contraposição à empresa fordista, de natureza fordista. Então, tudo isso são todos movimentos que o capital se utilizou para tentar recuperar seu nível de lucratividade. Então, por exemplo, trabalhador polivalente é o quê? Professor, Diga. qual a sua visão do toyotismo em relação ao taylorismo e o fordismo? Aí eu digo a sua visão, a sua análise sobre esses três, sobre essas... na sua percepção, né? O que você acha? A minha percepção, Jaqueline, a minha percepção é crítica tanto uma quanto outra, que são duas formas de gerenciamento de uma relação de trabalho que é pautada numa lógica de estranhamento, de exploração do capital sobre o trabalho. Essa é a perspectiva marxista. A gente está tentando entender como se dão essas diferentes formas de gerenciamento do capital, né? Mas a própria lógica de desenvolvimento do capital é uma lógica de hierarquia entre quem detém os meios de produção e quem não detém. Então, nesse sentido, se você perguntar, pessoalmente, o que você acha? Eu acho que, para o trabalhador, tanto um como o outro vão ter alguns pontos menos ruins e outros pontos ruins. Mas, por exemplo, essa realidade que a gente estuda, Jaqueline, é uma realidade, basicamente, que existiu mais na Europa Ocidental, no Japão, em alguma medida nos Estados Unidos, mas na nossa realidade, a nossa realidade é uma realidade que isso não se efetivou. Nos países latinos, na África, no Sudeste Asiático, etc., essas relações não existiu no estado de bem-estar social no Brasil. Não existe estado de bem-estar social no Brasil. A Constituição de 88, que tem alguns elementos que a gente pode ser como um estado de bem-estar social, está sendo destruída, né? Nesse período. Então, minha crítica não é a forma de gerência, é a própria forma, né, que o capital se estabelece, se objetiva, né? Você vai ter uma visão, você como está de gestão comercial, você vai ter uma visão, provavelmente, em contraposição à minha visão. Mas aí é uma discussão sobre isso. Eu vou tentar mostrar dados, estudos, etc., para embasar minha visão, mas provavelmente vocês vão ter uma perspectiva não tão crítica como nós da sociologia temos, né? Vocês da administração e principalmente a galera da economia, né? A economia é absurdamente uma lógica alienada, né? A maioria das pessoas, né? Mas enfim, isso não vem a cara. Então é isso, Jaqueline. Você tem um processo, por exemplo, quando se fala em 30 anos gloriosos, é inegável que o período do estado de bem-estar social deu uma possibilidade de vivência, de um nível de vida para parte da classe trabalhadora muito maior do que a gente tem. É inegável. Do ponto de vista, por exemplo, se você pegar do ponto de vista daquele período histórico, um período histórico que nós estamos vivendo, é inegável. Se eu pudesse escolher, eu falava, porra, se eu vou escolher a história de bem-estar social, é lógico. Mas a grande questão aqui que para que houvesse existência desse estado de bem-estar social, você tem uma imensa maioria do próprio planeta Terra vivendo sob condições muito piores do que ela. Ou seja, é impossível, dentro da lógica do capital, você universalizar esse estado de bem-estar social para todos os países no globo. Esse é o ponto crítico, né? Mas você pode falar, hoje a gente vive pior? Com certeza, já que a gente vive pior do que aquele momento. Com certeza absoluta, não tenha dúvida. E se você perguntar para um europeu, ou para um japonês, para um inglês, para um americano, para um australiano, você vai falar, pô, era melhor? Ele vai falar, pô, era melhor, tinha mais segurança, etc, etc. Tinha mais regulação. Regulação do Estado, que é sinônimo de segurança para a classe trabalhadora. Aí você tem esse processo de mudança na própria esfera produtiva, nas unidades de produção,
por exemplo, os trabalhadores se tornam polivalentes, que é trabalhador polivalente, que ele está tanto exercendo funções do trabalho produtivo como do trabalho improdutivo. Ele está fazendo com que o capital não seja mais necessário para o capital ter tanto contingente de mão de obra, porque um trabalhador ele está exercendo a função, às vezes, de 3, 4 ou 5. Então, você tem essa possibilidade. E é nesse período histórico de advento do toyotismo que também se desenvolve, que se torna central, um outro tipo de teoria econômica que vai fundamentar essa lógica de acumulação do capital. Esse novo tipo de teoria econômica é a justificação ideológica, mas é também o nome como o Estado passa a ser conhecido nesse novo momento histórico. Não é verdade? Então, gente, que teoria econômica é essa e que tipo de Estado é esse? Que teoria econômica e que tipo de Estado é a mesma coisa? Porque eles têm a mesma denominação. Novamente, perguntando. Quem responder ganha meio ponto. Vocês lembram? O Taylorismo, Fordismo é o estado do bem-estar social. Toyotismo se caracteriza por ter um estado conhecido como... Bora, gente, meu ponto. Professor, esclareça a pergunta, por favor. Jaqueline, naquele momento que a gente discutiu, né? Lá do Taylorismo, Fordismo, do keynesianismo, diga, Jadiciela. O Estado, aquela estrutura de Estado, o regulamento que regulamentava, que atuava, que atuava muito fortemente nas atividades econômicas, etc., ela ficou conhecida como Estado de bem-estar social. Com o advento do toyotismo, muda... Espera aí, só para explicar para a Jaqueline. Como o Estado, ou o toyotismo, ele toma a dianteira, estabelece novos tipos de relação e quebra com parte considerável dessa lógica do Taylorismo e Fordismo, o Estado, ele se reestrutura. O Estado, como nós conhecemos, Estado Nacional, Brasil, Estados Unidos, Japão, etc., ele se reestrutura, ele muda de lógica. E esse Estado que muda de lógica, ele passa a ter uma outra denominação, que é um outro tipo de Estado. Valdemar, quem levantou primeiro foi Jadiciele. Jadiciele, diga. Diga, Jadiciele. Fui eu, professor. Jadiciele está com a mão levantada a tempo, diga. Já se acusa. Perdeu meu ponto. Velho, sabe o que eu queria responder? Oi? Meu professor. Diga, Jadiciele. Toyotismo é que tem a produção em massa. Entendeu? Que é Toyotismo? estocagem máxima. O Taylorismo que tem a produção em massa, né? Toyotismo, Não, o Taylorismo é a produção em massa. que também foi com os produtos. O toyotismo, ele se caracteriza pela produção por demanda. Por demanda. E o Exato. toyotismo é de matérias-primas, né? Não, calma, Maria. É aquela parte da Revolução Industrial. Não, a gente está depois. Pensando isso. A gente Fica tá quieto depois. aí, Vitória. Tá viajando na maionese. Espera aí, Vitória. Só explicar. O toyotismo, ele se fundamenta no consumo de massas. O Taylorismo, Fordismo, desculpa, se fundamenta no consumo de massas. Consumo de massas pressupõe produção em massa. Taylorismo, Fordismo. O toyotismo, o modelo japonês, ele se caracteriza pela produção por demanda. Por que pela produção por demanda? Porque é o objetivo do toyotismo ter o mínimo de desperdício possível de matéria-prima. O famoso por encomenda. Professor, Mais ou menos isso, Maria, mais ou menos. Né? Diga, Jadiciele. já disseram aí já.
Não, mas fale Eu ia falar de quê? da flexibilização de produção, né? Que também tinha no sistema. Sim, exatamente. Por isso que o nome, um dos nomes que a gente dá em sociologia é acumulação flexível. Porque as relações de trabalho se tornam flexíveis, né? O Estado, aí o Estado deixa de regular as relações de trabalho. O Estado deixa de regular o movimento de capital. Então, eu não queria responder diretamente a questão, mas tem uma questão que tem que estar falando disso, né? Qual a diferença do Estado? Para você, capitalista, que você financia o Estado neoliberal, Cleiton, você já ganhou meio ponto. Da outra. Agora esse é de Valdemar. Certo. Viu? Meio ponto. O que eu vou fazer, a gente já está terminando, eu vou fazer uma última pergunta para ver a galera, para ajudar a galera. Então, você tinha a regulação do Estado de bem-estar social. O Estado neoliberal, como o Valdemar falou, se caracteriza por quê? Por você tentar destruir qualquer tipo de regulamentação do Estado. O Estado não pode regulamentar nenhum tipo de atividade econômica mais. O Estado é isso, ele não quer, ele não tem que se meter. O ideário neoliberal, de Hayek, de Friedman, de outros, não tem que se meter, o Estado não tem que se meter. Então, se tiver legislação trabalhista, tem que ser destruída essa legislação trabalhista que impede o empregado, o empregador, ou desculpa, o empregador capitalista de demitir a hora que ele quiser o trabalhador. Há uma relação entre iguais. Eles dizem assim, há uma relação entre iguais, entre eu, que detenho o meio de produção, entre o trabalhador que só tem a força de trabalho. Se é a relação entre iguais, por que o Estado tem que se meter? Se o Estado tem que se meter, ele está se esmicuindo, ele está se intrometendo em quê? Na liberdade entre os iguais. O Estado está se metendo onde ele não deve se meter. Não, são dois iguais, então não venha se meter, Estado. Então deixa a gente demitir o cara que quiser, eu não preciso pagar nada para ele. Eu estou aqui no Brasil, vou abrir uma fábrica em Paraguai, eu não tenho que pagar nada de aviso prévio, FGTS, por quê? Não precisa disso. Então, o capital faz isso, tem que ser destruído. Aí você teve, por exemplo, nessa nova ofensiva do capital, a própria constituição a própria votação da reforma trabalhista, né, que a gente chama de reforma, que aquilo não foi reforma nenhuma, reforma trabalhista. Aí, Jaqueline, você pode me perguntar, professor, o que você acha da reforma trabalhista? Pegue pedir para que vocês façam, né? Pesquisem sobre as reportagens do Estado de São Paulo. Oi, diga. Então, o senhor acha que a reforma trabalhista não é necessária? A reforma trabalhista é o quê? A reforma trabalhista não é necessária? Não foi necessária. Não, tem discussões, tem dados que ela não é necessária. A reforma trabalhista ela foi baseada na reforma trabalhista da Espanha. A Espanha agora não, por causa da pandemia, acho que essa discussão arrefeceu um pouco, mas a Espanha, com a eleição do partido de esquerda que ganhou lá, um dos principais motes deles era justamente rever essa reforma trabalhista que eles fizeram. E naquele momento histórico dessa reforma trabalhista, a Espanha tinha o segundo ou primeiro maior índice de desemprego de toda a União Europeia. Um dos mais baixos salários médios da União Europeia. E foi o modelo que nós tomamos. Aí o desafio que eu faço para vocês, não é um desafio, mas para que vocês pesquisem. Você pesquisem, por exemplo, eu não vou pedir nem a Globo, porque vai ficar muito grande, mas se vocês tiverem curiosidade, assim, quantidade de pesquisador meu, você pesquise as reportagens, entrevistas, etc., do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo, 6 meses antes da prova, do momento que a reforma foi posta à votação, e esse mesmo Folha de São Paulo, Estado de São Paulo,
com reportagens desse ano de 2019, refletindo sobre esse processo de reforma trabalhista. Eu acompanhei isso de perto. Tem um economista, que acho que é do Instituto Milênio, se eu não me engano, uma think tank liberal, é Hélio alguma coisa. Hélio, o sobrenome é aquele sobrenome do leste europeu, que são 15, 20 consoantes, né? Aí que eu nem sei. Ele era chamado para debater isso em Globo News, Globo, Band, sempre falava, não, porque temos que modernizar as relações de trabalho, porque são muito arcaicas, veja, CLT lá de Getúlio Vargas, etc., modernização, você vê vários países, você vê uma falácia, você vê, nos Estados Unidos não tem lei trabalhista. Eu vou passar aqui para vocês verem um livro que eu tive acesso, tive conhecimento hoje, sobre as leis trabalhistas nos Estados Unidos, que eu vou até comprar ele depois. Porque os Estados Unidos não tem, que é uma falácia, né? Ele falou, não. Aí, Henrique Meirelles, que era então ministro da Fazenda, que não era ministro da Economia, era da Fazenda na época, ele falava, não, pode gerar até 6 milhões de empregos, etc. Aí outros falavam 4, outros falavam não sei quantos milhões, perere, parará. Estamos vivendo uma crise de desemprego gigantesca. Aí você vai perguntar, mas professor, é por conta da pandemia, os índices de desemprego não melhoraram em 2019, e até antes da pandemia eles não melhoraram. E aí esse mesmo economista e outras personalidades que defenderam essa reforma trabalhista, hoje em dia tem um outro discurso, eles falam, não, por si só, a reforma trabalhista não ia melhorar o índice de emprego, não. O emprego só melhora com o crescimento econômico, não era a reforma que ia melhorar. Aí pesquisem, se vocês quiserem, pesquisem, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, daquele momento, ou seja, 6 meses até o momento da aprovação da reforma trabalhista, e o discurso deles agora. Você vai ver como mudou completamente. Aquele que seria uma das reformas estruturais que tirariam o Brasil daquela recessão, não correu. E não é questão de dever ser nossa, né? São números, estão aí. A crise do mundo do trabalho está aí, para quem quiser ver. Não sou eu que estou falando, é só você olhar os dados do IBGE. Então, o Estado neoliberal é isso. O Estado neoliberal procura desregulamentar todas as relações, desregulamentar o próprio movimento do capital, ou seja, você não tem mais taxações, tarifas, impedimentos, por exemplo. Você no computador pode estar investido aqui, agora, lá na Bolsa de Pequim. E ele pode dormir amanhã, ele pode tirar o dinheiro de Pequim e investir na Bolsa de Nova York. No meio da tarde, ele pode tirar o dinheiro e investir na Bolsa daqui de São Paulo, daqui do Brasil, de São Paulo. Isso é desregulamentação. O Estado neoliberal, ele se caracteriza pelo processo de desregulamentação da força de trabalho, do movimento do capital. Ok? Ele se retira como um Estado em que investe em gastos sociais. Ele se retira como aquele Estado em que ele dá um fundamento mínimo para um determinado nível de vida. Então, o Estado neoliberal, ele é um Estado que tenta desconstruir toda a lógica de sustentação do Estado do bem-estar social. Desregulamentação, ninguém precisa de leis trabalhistas, o Estado não pode intervir na economia, tem que deixar o mercado funcionar, etc, etc, etc. Então, essa é a lógica, desregulamentação do Estado. Há o processo de globalização, que é concomitante a esse processo de neoliberalismo, é um processo onde o capital vai fazer um movimento
interessantíssimo do ponto de vista da lógica do capital, que o capital vai desindustrializar, em tese, em termos gerais, os países centrais e vai industrializar os países periféricos. Mas não é um tipo de industrialização de ponta. Não é aquela indústria, por exemplo, a indústria da Apple, a indústria da Microsoft, do Vale do Silício, ou dos grandes, as grandes fábricas de automóvel. Não é esse tipo de industrialização, que é a industrialização mais que gera menos valor agregado, a indústria têxtil, a indústria de tênis, são esse tipo de indústria, né, que vai para lá. Por que vai para lá? Porque são localidades em que a força de trabalho custa mínima naqueles países centrais. Então, esse movimento de saída de países para outros processos de industrialização da China se deu nesse sentido. Mas a China é um caso à parte, eu não vou discutir a China, que a China é um caso à parte, é interessantíssimo de estudar a China. Mas, por exemplo, os países do Sudeste Asiático, eles vão lá, mas eles não, esse processo de industrialização, gente, ao invés de levar desenvolvimento para aqueles países, leva desenvolvimento. Porque são fábricas que não têm um nível de avanço tecnológico muito grande, que eles empregam uma mão de obra que se caracteriza pela exploração de forma intensiva, ou seja, aqueles trabalhadores trabalham 12, 14 horas por dia. Então, ao invés de levar desenvolvimento, essa industrialização leva a subdesenvolvimento, paga salários baixíssimos, ou seja, esse processo de migração, de esqueci, não consegui falar a palavra, mas de mudança de territórios que ocorre, tem como consequência o subdesenvolvimento e a reafirmação da própria lógica da divisão internacional do trabalho. Ou seja, os países centrais, eles produzem mercadorias de alto valor agregado e os países subdesenvolvidos ou dependentes, eles produzem mercadorias de baixo valor agregado. Ou seja, a balança comercial sempre vai pender para um lado ou para o outro. A gente tem um exemplo daqui do Brasil, mesmo o Brasil sendo um país relativamente industrializado, de renda média, a gente está se especializando num processo de ser um grande exportador de commodities, né? Aí você pega, para importar, por exemplo, um iPhone, o último iPhone X, né? Eu nem sei onde é que está. Um iPhone de última geração, um Xiaomi de última geração, ou seja, um trator que eles mesmos usam de última geração, um trator sueco, alemão, coreano, japonês, chinês. Quantas toneladas são necessárias de soja para que se compre esses instrumentos? Então, você vai ter sempre esse ato tecnológico entre esses países e outros. Então, nesse processo que muitas vezes você é vendido como um processo de desenvolvimento, na verdade, continua reafirmando o subdesenvolvimento e uma divisão do trabalho internacional que é pautada pelos produtores de mercadorias com grande valor agregado, ou seja, aqueles países que sediam as grandes empresas, e os outros países que produzem basicamente mercadorias de baixo valor agregado, roupas, sapatos, etc., ou produtos agrícolas. Então, são essas diferenças dessa lógica do Estado, né? Dessa lógica do Estado e dessa própria lógica do capital, em que ele procura sempre mecanismo de aumento que possa aumentar a sua taxa de lucratividade. Aí eu botei esse link aí no chat, que é um link para depois vocês verem, de um livro que fala sobre as leis trabalhistas lá nos Estados Unidos. Né? Então, acho que aclarou algumas coisas que vocês não estavam conseguindo enxergar. Espero que tenha aclarado, né? Daquelas questões todas. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais que possa ajudar vocês. Né? Eu acho que, em linhas gerais, eu falei isso. Algumas... Se tiver algumas dúvidas, vocês podem me procurar. Né? Tudo certo, professor. Show de bola. Você pode me procurar, mas lembre-se, gente. Tem uma das questões
determinadas questões que tem um enunciado, tem as alternativas. Lembre-se, o modo de produção capitalista, ele se assenta necessariamente numa relação hierárquica entre capital e trabalho. Não há uma relação mais ou menos igualitária entre um e outro. Quem controla a produção econômica é o capitalista. Não há nenhum tipo de igualdade. É o capitalista. Mesmo no toyotismo, que o toyotismo... Professor. Oi. Diga. Mas, assim, fora o capitalismo, você acha que há outro meio que funciona com meios utilitários? Sem o sistema capitalista. Sim. Lógico. A possibilidade de exploração do capital. Capital se constitui o socialismo. Socialismo. Aí você pode criticar à vontade, mas a lógica do capital é a lógica que quem tem que responder são os próprios capitalistas e teóricos do capital. Que Marx é claro e simples. E todos os autores marxistas e críticos do capital são claros e simples. Como é que nós vivemos num tipo de sociedade em que há uma produção de riqueza gigantesca, ainda existem pessoas sem teto para morar, sem comida para comer? Quem tem que responder são eles. Como é que se produz um nível de riqueza, um desenvolvimento tecnológico das forças produtivas incomparável a qualquer outra estrutura social anterior à capital, e você ainda vê pessoas morando em lixões? É ele que tem que responder. É o capital que tem que responder. Um processo de como é que você produz, como é que você vive num período de pandemia, onde várias pessoas perderam seu emprego, sua fonte de renda, tiveram sua fonte de renda diminuída ou foram demitidas. Como é que nesse mesmo período histórico você tem, por exemplo, Jeff Bezos chegando a incríveis 200 bilhões de dólares de fortuna? 200 bilhões de dólares de fortuna, gente. É um número tão absurdo que 200 bilhões de dólares de fortuna, ao valor do dólar que fechou hoje, R$5 e pouco, né, vai dar 1 trilhão e alguma coisa. Correto? 1 trilhão e alguma coisa, arredondando grosso modo, arredondando direito, é o valor do orçamento da saúde e da educação no Brasil por um período de 4 anos. Se Jeff Bezos falasse, eu não quero mais esses 200 bilhões, eu vou doar para o governo brasileiro para ele financiar a educação e saúde, a gente ia ter dinheiro para financiar a educação e saúde por uns 4 anos. Por uns 4 anos em que o Estado brasileiro não necessitaria de injetar nenhum real. Isso foi Jeff Bezos lá em 2020. É um capital que tem que responder isso. Não é? A questão é essa. Então, quem acha positiva que tem que se questionar, se debruçar e se questionar sobre o mundo que ele vive, o mundo que nós vivemos. Então, em termos gerais, é esse, entendeu? A lógica do capital, o trabalhador é sempre subordinado, então não há nenhum tipo de relação, mesmo no toyotismo, né? Mesmo no toyotismo, que o trabalhador tem uma participação maior, o trabalhador tem uma participação maior no processo de produção, desde que o que ele seja chamado a participar seja, logicamente, para atender os interesses dos capitalistas, né? Ele está ali para participar, para que a produtividade seja aumentada, para que ele se sinta mais importante, para que lucre mais, etc. Beleza, Jaqueline, mas entendeu a
seu questionamento da pergunta discursiva, né? Você responde e depois, se você quiser dialogar, dissertar, fica à vontade, viu? Valeu, boa noite. Muito boa, professor, a aula, muito produtiva. Então é isso, gente. Então, Cleiton ganhou meu ponto, Valdemar ganhou meu ponto. Acho que não tem mais o que fazer. A segunda questão é isso. Como Jaqueline falou, é você responder. São 15 páginas, como eu falei, são 15 páginas. Tem aquela parte que ele enumera todos os elementos, você escolhe 2 elementos e você... Não é para você falar, o elemento 1 é tal, o elemento 2 é tal, e tchau. Não, vocês vão lá botar o elemento 1 e vão explicar, né? Escrever uns 3 parágrafos, 2 parágrafos. Aí escreve o 2, escreve 2 parágrafos, pronto, tudo, beleza. Entendeu? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Está sendo gravada essa aula, gente. Dúvida? Pega o celular, pega o computador, assiste a aula. Anota. Anote, por exemplo, você assiste e anote. A ponto importante foi tal. Outro ponto importante foi tal. Vocês leiam a questão antes. Aprendam assim, leiam a questão antes. Anote o que ficaram em dúvida e reassista essas aulas. Vocês vão fechar tudo, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Vocês não têm dificuldade nenhuma nessas questões, para quem teve. Beleza, gente? Então, Beleza, professor. Show de bola. Até a próxima, se Deus quiser. Até o próximo ano, né? Vai ter uma próxima aula, professor? Não, essa foi a última desse semestre, né? Mas, rapaz... Vai ter mais, professor? Vai o segundo. Segundo período, é? É. Show de bola. Segundo período, o senhor tá com a gente de novo? Tamo junto e misturado. Aí, quem tiver dúvida da discursiva, da outra, mande e-mail, mande WhatsApp, porque lembre-se, as notas fecham dia 21 agora, do SWAP. Depois disso, bau. Então, tem dúvida? Até dia 21, manda, porque depois do dia 21 não tem como eu tomar atitude nenhuma. Então, falei, né? Leiam a questão, anote as dúvidas, aí você assiste essa aula, que vocês vão ficar, olha, show de bola, vocês não vão ter dificuldade, vão fechar as questões objetivas e vão fazer a prova discursiva massa. Galera, vamos nessa, que já são 9h30. Bom Natal para vocês. Viu? Professor, é o capítulo 2 e 3, não é isso? Referente. Capítulo 2 e 3. Obrigada. Valeu. Bom Réveillon. Boa noite, boas festas. Bom Natal. Tchau, professor. Tome a vacina quando tiver pronta a vacina, para a gente se ver presencialmente aí em terras paraibanas. Valeu. Boas festas. Tchau. Boa noite, professor. Valeu. Professor, valeu, professor. Tchau, Ramon. Valeu, velho. Feliz Natal pro senhor aí. Bom Réveillon, hein? Igualmente.